noite, sejam todos bem-vindos. A pedida, sempre estou usando o microfone agora, como vocês veem, embora não tenha intimidade com o microfone. Eu gosto de falar, falo, mas sem microfone, mas tudo bem. Já pediram, eu estou obedecendo. E eu vou pedir a Luísa para fazer a leitura da prece inicial. Desespero. O desespero leva as pessoas a cometerem atos insanos. E desespero nada mais é que falta de fé. Quando a fé nos falta, somos capazes de fazer qualquer coisa, pois ficamos desprotegidos por nos faltarmos de nossa essência. Na maior parte das vezes, o desespero nada mais é que oportunidade de trabalharmos nossa humildade. A humildade de fazermos não posso mais, me ajude, a humildade de dizermos não posso mais, me ajude, me acolha, por acharmos que fazendo isso seremos fracos, nos tornaremos vulneráveis. Quando somente uma atitude de entrega com fé seria capaz de resolver qualquer problema. Problemas esses que são pequenas pedras em nosso caminho, para podermos aprender a lidar com nossas dificuldades. O desespero, na maioria das vezes, é causado pelas nossas más escolhas, por querermos que tudo seja para hoje, por não termos paciência de esperar o momento certo. E assim não paramos para avaliar nossas ações e nos enveredamos em teias que nós mesmos tecemos. E cada vez mais nos colocamos nas garras do desespero. Volto a dizer, falta de fé. Por querer que o outro nos ame como queremos, que a vida corra como queremos, e que tudo venha para nosso bel prazer. Com isso, vamos alimentando o monstro da frustração. Mas aqui viemos para trabalhar a paciência, a aceitação, o desapego e principalmente nossa fé. Não devemos exigir amor e sim ensinar a amar, através de nossa conduta e não de cobranças. Amor não se cobra, se dá. Quando entendermos isso, não teremos o desespero, pois enxergaremos que tudo tem seu tempo. Tempo de aprender e tempo de ensinar. Tempo de doar e tempo de receber. E assim fazendo, nunca saberemos o que é desespero, pois nossa fé será mais forte e teremos a certeza que tudo passa, tanto a alegria como a dor. E tanto uma coisa como a outra estão nos ensinando algo. Basta querermos nos abrir ao aprendizado. Essa é a lei da vida e viemos aqui para aprender e não para nos revoltar. Vai pedir a Sônia para fazer a prece inicial. Bem, vamos pedir à nossa Mãe Maria, nossa querida Mãe Maria, que abençoe com as sagradas contas do seu rosário a nossa saúde, nossas cabeças, nossos planos, nossos sonhos. Ilumine a fé, os caminhos, a esperança e os ninhos. Abençoe e proteja sob o seu sagrado manto de amor toda a gente, em todo canto do nosso planeta. Pode por nós, abençoe Nossa Senhora. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente. E pedimos a grande força do universo que nos proteja, nos ajude e ampare para que nossa semana seja de muita paz, saúde. E que os percalços que tivermos pelo caminho sejam superados com muita coragem e resignação. Que Nossa Mãe Maria nos abençoe hoje e sempre. Amém.
meus irmãos, é com alegria que a gente recebe sempre aqui a Janice, nossa irmã que colabora sempre conosco, do Centro Espírita Allan Kardec. E hoje ela vai esclarecer a gente sobre a palavra que às vezes traz tabu pra gente, desconhecimento, confusão, que é sobre mediunidade. Boa noite a todos. Postei a voz achando que ia sair fraca. É uma alegria nos reunirmos nessa casa que divulga algo tão precioso que nós podemos buscar sem ter que gastar dinheiro, sem ter que ter um pré-requisito, sem ter mesmo até de ser espírita. O que uma casa como essa divulga são as palavras do Mestre Jesus. E Jesus, fora ser esse mestre que é o chefe da cristandade, ele foi um grande filósofo, reconhecido por todos os povos. Foi um grande homem, reconhecido pelos historiadores. E, na verdade, ele, para nós, deveria ser o nosso alvo. Nós deveríamos caminhar na vida olhando, seguindo um caminho que nos levasse a ele, para que a gente pudesse sofrer menos. Mas ele veio aqui há mais de 2000 anos dizer isso e nós ainda não entendemos. Então, por isso estamos aqui na noite de hoje, porque devagarzinho a gente vai entendendo um pouquinho mais. Porque é interessante o ser humano, não basta saber. Porque se fosse assim, os médicos não fumavam, não é mesmo? Não bebiam. Então, não é conhecimento que nos falta. Na verdade, falta a nós a consciência cristã. Porque enquanto nós tratarmos o cristianismo ou qualquer outra religião, porque todas são ótimas, como algo para a gente fazer ritualisticamente, toda segunda-feira eu vou lá, eu faço palestra, eu assisto a palestra, eu tomo meu passe, eu tomo água frutificada, eu estou salvo. Não. Longe disso, muito pelo contrário. Se a gente recebe toda segunda-feira um conhecimento e não pratica, nós vamos ser mais cobrados, porque a quem muito é dado, muito será pedido. Então, essa compreensão de que as outras religiões que nós já passamos, dogmáticas, ritualísticas, nos enganaram de uma certa forma, achando que se a gente fizesse aqueles rituais, nós estaríamos bem. Mas elas todas são necessárias, porque são graus de crescimento intelectual, espiritual, que a gente vai passando. Mas nós que já abraçamos, ou que somos simpatizantes do Espiritismo, nós recebemos um farol a nos dizer: olha, não adianta. Se não mudar a atitude, não adianta. Não adianta saber. Conhecimento que não é útil, ele é obsoleto. Não é necessário. Isso já era dito nos filósofos na antiguidade. Então a gente precisa conhecer para nos libertar da ignorância que nos escraviza. Que ignorância que nos escraviza? A nossa. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda, mais a gente recebe conhecimentos, mais se amplia essa consciência, e nós temos mais condição de nos colocar no mundo de acordo com essas leis que nos regem. E que quando nós burlamos, nós sofremos. Quem é que vai nos dizer isso? O Espiritismo. Que vai nos falar das leis, por exemplo, uma delas, que quer você acredite, quer não, ela atua fortemente nas nossas vidas. A lei de causa e efeito. Não existe vítima, existe responsáveis. Nós estamos colhendo o que plantamos, é simples assim. Se não estamos gostando do que estamos recebendo da vida,
precisamos olhar que colheita que plantio estamos fazendo. Se não nessa, se nós olhamos para essa vida e nos achamos perfeitos, desculpe se tem alguém aí nessa condição. Eu não estou falando para você, eu estou falando para mim e para os outros simples mortais, imperfeitos, que estamos querendo nos melhorar. Então, nós, para nos melhorarmos, precisamos aplicar aquilo que aprendemos. Senão, era melhor ficar em casa vendo novela. Tão chatas as novelas hoje em dia, mas tem séries, né? Então, meus irmãos, o assunto que eu trouxe é reflexões sobre a mediunidade. E eu baseei esse estudo, que não é complexo, né? Porque esse é um tema que a gente se aprofunda nos grupos de estudos das casas. Então, quem tiver interesse sobre o tema, depois procura o pessoal da casa, porque sempre tem grupos de estudos, ou em seminários, que a gente às vezes fica uma tarde inteira. Então, conseguimos nos aprofundar sem confundir. Numa reunião pública, a gente traz o beabá, porque é um assunto muito importante na nossa doutrina. Foi pela mediunidade que os espíritos trouxeram para nós todos os ensinamentos. É um dos nossos princípios básicos da doutrina, que são 5. A comunicabilidade entre os dois mundos, o físico e o extrafísico. Então, sendo um dos princípios da nossa doutrina, nós precisamos conhecer. E até porque eu vejo espírita com medo de espírito, muito. Começar pela minha filha, né? Eu sou espírita desde antes deles, eles fizeram escolinha de evangelho e tal. Hoje minha filha está essa que tem medo, que ela é médium, por isso tem medo. 37 anos, por isso convidei para vir, mas enfim. 37 anos, ela tem medo de espírito. Por quê? Porque ela tem mediunidade, ela sente várias coisas e aquilo que a gente não conhece nos amedronta, não é assim? E eu converso, agora ela está um pouco mais aberta à minha fala sobre o assunto. Mas quando eu começava a falar, ai mãe, não fala dessas coisas. Eu falei, ué, porque se eu falar acontece, se eu não falar não acontece. Né? Que nem quando a gente tem medo do espírito, vai para o quarto e não apaga a luz não. E o espírito tem medo de luz, vocês acham? Ou então a gente esconde a cabeça debaixo do edredom, porque está com medo do espírito. Ah, ele ultrapassa o edredom, gente, desculpa falar. Mas não tem jeito. Só tem uma forma da gente se esconder dos espíritos. Os espíritos que vibram numa faixa pesada. É a gente sair da faixa deles. Olha como é que é bacana. Não precisa acender luz, não precisa ir para debaixo da cama. E como é que a gente vibra numa faixa diferente? Então, um espírito, se ele for um espírito denso, que está te metendo medo, ele não é, em via de regra, não é um mentor. Porque o mentor não vai fazer esse tipo de coisa para assustar alguém. Porque ele tem mais o que fazer. Por exemplo, trabalhar numa casa séria como essa, né? Então, esses espíritos que nos apavoram são espíritos densos, que às vezes fazem por galhofa, às vezes fazem por ignorância, às vezes fazem por desespero. Estão buscando ajuda. E se eles são densos, para que ele não me afete com a sua vibração, eu faço uma prece. A prece me eleva, a meditação me eleva, a caridade me eleva. Ouvir uma palestra no YouTube, ouvir uma prece, eu estou aqui apavorada, não consigo fazer prece, eu boto uma precezinha, presta atenção palavra por palavra que está sendo dita. Essa vibração entra em mim, faz com que a minha vibração suba, o espírito não tem mais acesso. Viu como é que a gente precisa saber para se defender? Então agora já sabe, se alguém deixava a luzinha do corredor acesa por conta do espírito, não adianta. Agora, se for para não tropeçar para ir ao banheiro, está valendo. Tá? Então, eu trouxe esse estudo todo baseado num livro chamado Mediunidade. Tudo que você precisa saber. É um trechinho pequeno do livro, mas é um livro de muito fácil leitura para quem se interessar. Ele é do Richard Simonetti. Ele é de perguntas e respostas e tudo mais.
Então, ele começa na introdução do livro dizendo que trouxe esse livro a lume porque ele entendia que nos serviços, né, de atendimento fraterno das várias casas espíritas, nós sempre vamos encontrar irmãos com situações envolvendo a mediunidade, que vêm às casas espíritas por várias razões, mas envolvendo mediunidade, como, por exemplo, dizendo que enxergam vultos estranhos. Outros ouvem sons de origem desconhecida. É muito comum as pessoas chegarem e falar assim: eu tenho escutado demais alguém chamar o meu nome e não tem ninguém. É muito comum, né? Isso desde pequena eu ouvia às vezes as pessoas me chamarem e eu olhava e ficava procurando e não tinha ninguém. Foi muito comum na minha vida inteira. Objetos que desaparecem e reaparecem inusitadamente, que eu boto a culpa nos doentes, que brincam comigo. Mas isso acontece. Males físicos que vêm e vão sem etiologia definida, aquelas doenças que às vezes você vai em vários médicos, ninguém descobre, você continua sofrendo com uma dor, com um incômodo e ninguém descobre. Pode ter uma influência mediúnica. Ideias estranhas e impertinentes instalam-se em sua mente. Às vezes a gente tem ideias, né? Até coisas assim, inomináveis que vêm à nossa mente e falam: nossa, mas essa ideia não é minha. A gente às vezes até percebe que não é nossa. Coisas assim de desejar a morte de alguém, da mãe, do filho, ou de matar o filho. Eu de vez em quando recebo, tanto no atendimento fraterno como no consultório. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga. No consultório, pelo amor de Deus, eu não contei isso para ninguém, nem para o meu marido, mas tem hora que eu olho para o meu filho, a minha vontade de pegar uma faca e matar. Meu Deus, eu fico desesperada. Já me relataram isso. E eu falo: mas você tem essa ideia? Você está com algum problema? Não, de jeito nenhum, eu estou apavorada. Será que eu estou ficando louca? E as pessoas acham que estão ficando loucas, porque é uma ideia que não é da própria pessoa. A pessoa ama aquele filho, não está com nenhum problema, e ela acha que está ficando louca para pensar algo assim. Então, na grande maioria das vezes, são ideias disseminadas por irmãos desencarnados. Sentimentos contraditórios, de euforia à depressão, da alegria à tristeza, do bom ânimo ao desalento, alternam-se misteriosamente. Pessoas que às vezes têm muita oscilação de humor, repentinamente. Claro que tem algumas pessoas que trazem transtornos psíquicos que também geram esses quadros, mas muitas vezes são ocasionadas pela aproximação de alguma mente desencarnada. Desentendimentos injustificáveis assaltam o lar. Então essas são as queixas mais comuns nos atendimentos fraternos de pessoas que buscam porque querem ajuda, precisam entender o que acontece. No nosso livro que fundou a nossa doutrina, que é o Livro dos Espíritos, ele foi editado, né, a primeira edição de 18 de abril de 1857, Kardec pergunta aos luminares da existência, os espíritos imortais: influem, na questão 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Quando eu era menina, pequena, não era em Barbacena não, mas era no Rio de Janeiro, e eu comecei a ler isso, quando eu li essa resposta, eu falei: estou lascada agora. Eu comecei a ficar meio paranoica, e tudo quanto é lugar que eu estava, mas minha mãe: tem espírito aqui, eu estou no banheiro, eu estou ali, eu estou aqui. Eu comecei a falar que se tem espírito em todo canto, e eu comecei a ficar assim, né? Mas, claro, foi algo inicial, e logo depois eu percebi que isso não tem a menor importância. Porque se você estiver bem com você, e é isso que a gente tem que buscar, esses espíritos que vão estar contigo, são as tuas testemunhas, eles não têm condição de te fazer mal, a menos que a gente deixe. Então, responderam os espíritos a Kardec, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem.
que a gente chama dentro do capítulo das obsessões, que a gente chama, Kardec denominou assim, a obsessão simples, que são pequenas interferências desses espíritos nas nossas vidas. E como são tão sutis, a gente não percebe. Por exemplo, essa minha paciente, ela percebeu que não era dela aquilo, quer dizer, no início ela até achou que estava louca, porque era tão díspare, era tão diferente do que ela pensa, que dava para notar. Mas às vezes são coisas que são parecidas com o que a gente pensa, só que exacerbado, né? Então, assim, às vezes tem uma proporção maior, enfim. E aí continuamos. Então, o que é mediunidade? Em sua expressão mais simples, trata-se da sensibilidade à influência do mundo espiritual. É o sexto sentido que nos coloca em contato com o mundo dos espíritos, assim como o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição nos colocam em contato com o mundo dos homens. Então, nós, através do espiritismo, ou através do espiritualismo, ou até de outras religiões, nós aprendemos que nós não somos um corpo. Nós somos um espírito que tem um corpo. Esse espírito que tem um corpo, para atuar na matéria, ele precisa de matéria, corpo. Mas para atuar na espiritualidade, ele atua como espírito. Então, por isso que todos somos médiuns. Porque todos nós precisamos passar a informação do espírito que somos para o corpo. Já é um intercâmbio de um espírito para um corpo. Agora, todos nós temos esse sexto sentido. Em algum grau, todos nós somos médiuns, porque nós temos intuição. A gente tem o sexto sentido que nos... Às vezes, tem dois caminhos, um por aqui, não, vou por ali. E vai pelo certo. Né? Temos intuição, temos sonhos. Às vezes temos algum sonho premonitório. Agora, médium ostensivo, que a gente chama, que é aquele que trabalha numa mesa mediúnica, que faz um intercâmbio inteligível de uma mente desencarnada para um ambiente físico, esses são os médiuns ostensivos. Mas a mediunidade, ela é inerente a todos nós. Tem gente que, por exemplo, coloca cartas. Não escuta um espírito, mas vem uma intuição, que é de um espírito. Né? Essas cartomantes que fazem esses jogos. Antigamente, lá na antiguidade, nós tínhamos as pitonisas, tínhamos oráculos. Então, sempre essa comunicação entre os dois mundos, ela sempre existiu. Tanto existiu na época de Moisés, que foi proibido. Ele proibiu o chamamento aos mortos. Como é que chama? Evocação, lembrei. A evocação aos mortos. Se ele proibiu a evocação aos mortos, é porque isso era feito por muita gente. E talvez, Moisés, como um homem que era um enviado do Pai, é uma das cartas vivas que Deus nos enviou para a humanidade, ele deve ter percebido o perigo que isso causa quando não é levado a sério, né? Porque a seriedade de uma comunicação, ela se dá por um espírito sério que se comunica. E se você não trabalha esse assunto com seriedade, com respeito, com muito estudo, você pode ser facilmente enganado. Porque existe muito espírito inteligentíssimo desencarnado com baixa moralidade. Então, por isso que é um assunto que a gente, para entender, precisa de um tempo aí para aprofundar. Então, já vimos, isso significa que todos somos médiuns? Todos temos sensibilidade que nos habilita a receber influências espirituais. Nem todos, entretanto, somos suficientemente sensíveis
para produzir fenômenos mediúnicos. Como eu falei, agora a influência todos nós sentimos. Todos nós. Você quer ver algo que vocês podem parar um pouco recentemente e perceber? Agora, quando nós perdemos o Pelé, foi uma comoção mundial. Isso afetou muita gente. Eu me peguei triste e quase chorando, e eu não gosto de futebol, ele nunca foi alguém que eu não tenho interesse. Não é porque eu não gosto dele, eu deixo de gostar. Não tenho interesse em futebol, nunca tive. Então, assim, mas ele representava para o mundo inteiro alguém muito especial. Então, a comoção das pessoas chegou até mim. Eu me senti, quando eu vi, eu estava com os olhos cheios d'água, olhando ali aquela notícia, e me senti afetada, sendo uma pessoa que para mim é indiferente. Claro que é um ser humano, mas a morte de um ser humano na idade que ele estava, para mim, não me causa nenhuma tristeza. Por quê? Porque eu sei que a morte não existe. Eu tenho certeza disso, né? Até porque eu sou médium, eu lido com o espírito. Então, quando eu olhei ali para aquele homem desencarnando naquela idade, que já estava a braço com uma doença, eu vejo um alívio, eu vejo, pô, que lindo, completou a sua trajetória, agora vai para os braços de uma mãezinha, de um pai, de um afeto. E eu sempre, quando boto as minhas mensagens de sentimentos, eu coloco sentimento, depois eu coloco: a morte é um parto às avessas. O céu deve estar em festa para recebê-lo ou recebê-lo. É sempre a minha colocação. Porque é o que eu prevejo. Quando alguém desencarna aqui, é como se fosse um parto na espiritualidade, alguém que está voltando. A gente não faz festa quando alguém encarna, um filho, um neto. A gente não faz uma festa. Então, quando a gente nasce de volta para o plano espiritual, é uma festa para quem está lá doido, que estava torcendo por nós. Nossa, você conseguiu, você está voltando um tiquinho melhor, mas está. Então é uma festa rever. Imagino quando desencarnar, a primeira pessoa que eu quero abraçar é minha avózinha, se ela estiver lá, não estiver. Mas se eu puder, com minha mãe, meu pai, meu irmão, minha neta, e por aí vai. Então tem muita gente bacana esperando por nós. E isso é algo que a gente precisa colocar em prática na vida, essa intimidade com a morte. Porque a morte, ela é transformação. Ela não é fim. E quando alguém desencarna, a gente tem que olhar e falar, quando foi algo, né, que não foi buscado, é claro, que foi natural, a gente olhar e falar, que bacana, esse completou antes de mim, completou mais cedo. Ele vai estar sendo recebido, deve estar uma festa lá. Eu imagino mesmo e visualizo isso quando alguém desencarna. E aí, com esse episódio do Pelé, eu me senti afetada e aí eu percebi isso. Porque nós estamos imersos numa rede de amor do Pai, o fluido cósmico universal. Então, quando uma pessoa está triste, a gente se afeta se está do lado. Não é assim? A gente se afeta. Então, milhares de pessoas comovidas com a morte do Pelé me afetaram. Então, por quê? Mais afetado fica quem é mais sensível, quem tem essa mediunidade, porque a gente tem uma antena mais aberta para captar. O que determina essa diferença, né? Então, eu já falei, né, que uns são ostensivos e outros não, essa sensibilidade. Então, imaginemos que alguém vestindo uma compacta armadura que o impeça de ver e ouvir o que se passa ao seu redor. É o que ocorre conosco quando reencarnamos. Então, tudo aquilo que a gente fazia na espiritualidade sem corpo, que era se comunicar mente a mente, na espiritualidade, a gente não fala e o som sai pela boca, sai pelo perispírito. Sai como vibração, como energia.
a gente vê com o corpo todo. Olha que lindo. Aí a gente chega aqui e entra nesse escafandro, só vê por esses 2 buraquinhos. Fala por aqui, ouve por aqui. A gente fica embotado. E a mediunidade dá um pouco mais de flexibilidade para esse embotamento. Essa abertura é de ordem física, está no corpo. A mediunidade é uma faculdade espiritual, inerente a todos os espíritos. Quando reencarnamos, fica sujeito às condições do corpo. Nesse aspecto, podemos dizer que é orgânica, porquanto subordinada a uma estrutura física que não iniba um contato mais amplo com o mundo espiritual. Então, o que acontece? Aquelas pessoas que vêm com a mediunidade ostensiva, que é para trabalhar para o bem, trabalhar gratuitamente para o próximo e para a humanidade, ela vem com um aparelhamento físico que está na glândula pineal. Então, essa sensibilidade, é como se fosse um decodificador para essas mensagens extrafísicas. Então, os médiuns ostensivos têm esse aparelhamento no corpo, sim. Influências espirituais. Geralmente as pessoas têm dificuldade para manter a estabilidade emocional. Variam muito da tristeza à alegria, da depressão à euforia, do bom ânimo ao desalento. Nem sempre essas emoções estão associadas ao dia a dia. Tem algo a ver com mediunidade? Sem dúvida. Essa ciclotimia, que é essa alternância, essa diversificação inexplicável de estados emocionais, está associada à natureza dos espíritos que se aproximam de nós, das influências que sofremos. Então, todos nós somos influenciáveis. Então, a gente precisa saber disso para quê? Tem uma hora assim, eu estou bem, daqui a pouco eu estou com uma raiva da Clélia, aí eu fico lembrando de alguma coisa que ela me fez, pisou no meu dedinho do pé há 5 anos atrás, aquilo vem à tona e eu começo a ter uma raiva dela. Eu falei, gente, do nada. Isso pode ser uma influência espiritual. Para quê? Para criar um atrito entre mim e ela, para desarmonizar, por exemplo, uma casa espírita ou um lar. Então, isso é muito comum. Então, por isso que nosso Mestre Jesus já nos dizia, vigiai e orai. O vigiai é isso é meu? Essa raiva que eu estou sentindo é minha? Bom, não, né? Pô, mas pisou no dedinho do pé, ela já pediu desculpa, eu vi que foi sem querer e eu ainda estou com raiva. Não, isso não é meu, já nem estava sentindo isso, não, vou deixar isso para lá. Opa! Porque conforme diz um ditado oriental, a gente não pode impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas a gente deve impedir que ele faça ninho. Assim são as obsessões. Elas vêm insidiosas, devagarzinho, como, sabe, se imiscuindo nos nossos pensamentos. Mas a gente, se estiver vigilante e orando, para quê? Para a proteção dos bons espíritos, a gente consegue dissipar. Por que os espíritos fazem isso? Qual o seu propósito? Os espíritos não vão andar de nuvem, né? Tocar harpa lá em cima, buscar um trabalho. Ficam perturbando a gente. Por que eles fazem isso? As motivações desses espíritos atendem à sua própria condição. Há os que estão perplexos e querem ajuda. Os que se divertem em atazanar os encarnados. Os que exercem vingança. Os que se vinculam aos vícios e desejam intermediários para satisfazer-se. Tem um livro da série André Luiz, que é uma série ditada por esse espírito André Luiz, a Chico Xavier, num dos livros dele, eu acho que é Sexo e Destino, e que mostra muito essa cena. O homem chega em casa, aí ele senta cansado, aí tem 2 espíritos lá esperando por eles, que são viciados em álcool. Então eles vão e começam a colocar aquela mensagem, né? Você está tão cansado, você merece um gole. Aí daqui a pouco ele fala assim, olha lá pro bar, antes que eu vou beber um gole. Aí o outro do outro lado, ai, bebe sim, olha só, para relaxar, você merece. Aí daqui a pouco aí ele levanta, aí bebe o primeiro, daqui a pouco ele bebe o segundo, os espíritos lá induzindo. E os espíritos bebem porque ele está bebendo? Não. O que eles fazem? Os vapores do álcool, eles sugam nesses vapores.
e se alimentam. Porque, meus irmãos, quando a gente desencarna, ninguém vira santo não, tá? A gente vai do jeito que está aqui. Como é que eu vou morrer? Como é que vai ser quando eu morrer? Como é que é agora? Você está bem? Você está feliz? Você está tranquila? Você é uma pessoa boa, caridosa, pensa em coisas boas? Você vai desencarnar, vai achar isso. Agora, se você gosta de se embebedar, de ambientes chulos, de vulgaridades, quando você desencarnar, você vai querer isso. E como lá não tem álcool, você vai passar a vampirizar aqueles que aqui estão. E a gente vê isso, como é difícil uma pessoa deixar um vício. Porque quando ela começa, é só ela. Mas depois já não é mais só ela. Então, os tratamentos que têm mais sucesso são os holísticos. Quando a pessoa faz o tratamento médico, faz o tratamento psicológico e o espiritual. Porque aí vai trabalhar com esses irmãozinhos viciados que estão com aquele que ali está. Como distinguir nosso pensamento daquele que é inspirado por um desencarnado? Em princípio, é difícil, porquanto o fluxo mental dos espíritos aos quais nos associamos exprime-se em nossa mente como se fossem nossos pensamentos, algo de nosso íntimo. Isso significa que tanto pensamentos quanto emoções podem refletir simplesmente o que se passa com o espírito que se aproxima? Então será que às vezes uma emoção minha, um pensamento, não é meu, é tudo do espírito? Exatamente. Mas é preciso considerar a questão da sintonia. Geralmente essas entidades guardam compatibilidade com nossa maneira de ser, tendências e ideias. Então, aquilo que eu falei, né? Não adianta a gente se esconder do espírito acendendo luz nem debaixo do edredom. Mas se a gente faz prece, se a gente abre uma página de um cunho evangélico, quando a gente vai lendo, nossa vibração vai subindo. Por que a gente recomenda que se faça o evangelho no lar? Para limpar o ambiente da casa e inserir uma atmosfera elevada. Então, a gente às vezes não consegue discernir se o pensamento é nosso ou não, mas à medida que a gente vai melhorando o teor dos nossos pensamentos, porque a gente está aqui para se melhorar, meus irmãos. Então não dá para vir um dia, 1 hora na casa espírita, receber boa vibração, tomar passe, beber água frutificada, elevar a consciência com os ensinamentos do Cristo, e em todas as outras horas da semana a gente cair na baixa vibração. Não adianta. Primeiro, porque assim a gente não muda, e se a gente não muda, vai atrair pessoas iguais a nós. Então, quem a gente quer atrair? Né? A gente deveria querer atrair pessoas que pudessem ser melhores do que nós, né? Espíritos que pudessem nos ajudar. Quando se for igual a nós, a gente vai ficar estacionado. Não é assim? Quando a gente aprende tudo numa lição de um ano escolar, o que a gente faz? Fica no mesmo? Não, a gente quer passar para o outro. Na vida também tem que ser assim. E eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes a gente tem que sacrificar até amizades. Porque quando a gente se decide a evoluir moralmente, às vezes a gente não pode mais manter algumas pessoas. Quer dizer, não é manter de nunca mais querer ver, mas de sair com aquelas pessoas, de fazer aquilo que a gente fazia. Porque começa a não ser compatível com aquilo que eu quero para mim. Por exemplo, todo final de semana se unia com um grupo para churrascada, para beber, para contar piada chula, para falar mal da vida dos outros, não sei o quê. À medida que você vai elevando sua consciência, que isso já não vai mais satisfazendo, não tem como. E aí é falta de amor ao outro? Não, cada um vai no seu tempo. Então agora eu fiquei melhor que o outro? Não, ninguém é melhor do que ninguém. Mas nós expandimos a consciência para um aprendizado que não condiz mais daquilo. Todo mundo começa a ficar doente. Doutor Bezerra de Menezes. Todo mundo adoraria que o doutor Bezerra de Menezes andasse de braço dado, não é? Um espirro, doutor Bezerra. Uma dor aqui. Mas a gente quer atrair espíritos da estima
estirpe de Dr. Bezerra. Será que se Dr. Bezerra estivesse no nosso dia a dia, a gente ia estar confortável de falar o que a gente fala, de fazer o que a gente faz, de ver o que a gente vê? Será? Ou seria mais compatível a gente estar com o espírito da bagunça, da galhofa, do palavrão? Então a gente precisa ver qual companhia espiritual eu quero na minha vida. E aí eu nunca esqueço esse grupo que eu frequentei no Rio antes de morar aqui, né? Já estou aqui há 21 anos. Então isso eu devia ter uns 20 anos, 20 e pouquinho, meu tio era vivo ainda, que era o presidente do centro. Um dia acabou a reunião acabava, era um grupo pequeno. Acabava a reunião, a gente ia para a sala onde as crianças ficavam na evangelização, e toda sexta-feira, e a gente levava um bolinho, e ali ficava confraternizando, né? Aí teve um dia que eu peguei, puxei uma amiga assim, né, que muito amiga minha madrinha, madrinha da minha filha, fomos à Licícia. Eu falei, fulana, vamos ali fora, eu quero falar uma coisa, mas eu não posso falar aqui dentro. E meu tio escutou. Aí ele falou assim, eu tomei um susto, ele falou, ó, Sheila mandou te dizer que se não pode ser dito aqui, é melhor você se calar. Eu fiquei passada. Mas é isso, né? Se a gente vai falar algo que não possa falar na frente de todo mundo, não é para ser dito. Se a gente vai fazer algo que não possa contar para todo mundo, não deve fazer. Fica uma dica bem forte para nós. Se a gente tem dúvidas de alguma coisa que vai fazer ou vai falar, pensa nisso. Se Jesus estivesse agora aqui na minha frente, eu falaria isso dessa forma? Eu faria isso? Enfim, nunca esqueci, foi uma bela lição. Segundo esse princípio, seria impossível, por exemplo, mas que princípio? Eu já passei aqui. Isso significa que tanto... já falei. Segundo esse princípio, seria impossível, por exemplo, um espírito induzir ao suicídio alguém que jamais cogitasse de tal iniciativa? Então, será que o espírito podia levar alguém ao suicídio se essa pessoa não tem essas ideias suicidas? Então ele diz, seria impossível? Sim, seria impossível se o desencarnado consegue incutir na pessoa o desejo de matar-se. Certamente ela é simpática a essa ideia, admite-a e chega a acalentá-la. Então isso só acontece, esse espírito só vai ajudar essa pessoa a se suicidar se ela já tiver esse tema nela. Se ela já tiver essa vontade, se ela já tiver se suicidado em outras vidas, que ela traz essa marca muito forte, então esse irmão pode exacerbar, aumentar a vontade dessa pessoa se suicidar. Mas nunca, para alguém que nunca pensou, colocar essa ideia e a pessoa aceitar, porque é incompatível. Como podemos superar essas influências negativas, habilitando-nos a receber apenas boas influências? Na questão 469 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz essa mesma pergunta. O mentor proclama incisivamente, praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança. Temos aí precioso roteiro para nos livrarmos de influências negativas. Não tem jeito. Acho que está chovendo, né? Enfim, vou contar um caso, agora um caso, que ilustra, né? Quando eu frequentava esse grupo, né, que eu frequentei muitos anos no Rio, e tinha um senhor, uma vez, contou-nos um fato. Ele frequentava uma outra casa e frequentava a reunião mediúnica, ele já era bem senhor quando eu conheci.
Então isso aconteceu, ele já era espírita desde jovem, e ele tinha uns 20 anos mais ou menos, e ele sofria de muita dor de cabeça. Era como se estivesse apertando com ferros a cabeça dele. Ele ia para todo canto, todos os médicos, ninguém resolvia a dor de cabeça dele. E um dia, na reunião mediúnica, se manifestou um espírito, e ele era um doutrinador, ele não era médium ostensivo. Então ele fazia esse acolhimento dos espíritos que se manifestavam através do médium ostensivo como doutrinador, recebendo, oi meu irmão e tal, acolhendo, que é o papel do doutrinador. E esse espírito falou assim: não vem com essa história de meu irmão não, porque eu sei quem você é. Lá na Idade Média, você me trancou a ferros por 40 anos, com ferro na cabeça. Essa dor que você sente, você vai sentir 40 anos. E aí ele conversou, pediu perdão, disse que não era mais a mesma pessoa e tudo mais. Ele falou: não quero saber. Mas esse espírito volta e meia se manifestava. E ele sentia essa dor desde a adolescência. E aí ele contou que 15 anos depois da primeira manifestação desse espírito, ele se manifestou de novo e falou assim: eu ainda não te perdoei, mas eu aprendi com você muita coisa, e eu estou vendo que você não é mais o mesmo. Cada caridade que você faz, cada irmão que você acolhe, enfraquece a minha vontade de vingança. Eu vou me embora. Essa casa me acolheu, os irmãos aqui vão me ajudar, mas eu não consigo te perdoar. Mas eu estou te libertando hoje. É dessa forma que a gente foge de um obsessor. Deus permite que esses espíritos influenciem nossas vidas, porque isso tem um cunho bom, útil e justo. É sempre para o nosso bem. Nada que Deus permite é para o nosso mal. É para que a gente acorde. Porque nós estamos há muito tempo adiando a nossa renovação moral. E não tem jeito. Nós temos que ir ao Pai. E para ir ao Pai, temos que matar os nossos vícios. E com isso eu lembro de Sêneca, filósofo da antiguidade. Cuida de veres morrer antes de ti pelo menos um defeito. Como funciona? A confiança em Deus sustenta o equilíbrio das emoções nas situações difíceis, evitando os estados depressivos que nos tornam vulneráveis às influências inferiores. A prática do bem nos coloca em sintonia com as fontes da vida, facultando a infalível proteção dos benfeitores espirituais. Também tem uma outra historinha, que essa já é do nosso folclore espírita, que conta que uma mulher tinha uma vizinha que ela odiava. Falava que a vizinha não prestava, que a vizinha era isso, que a vizinha era aquilo. E um dia ela foi num centro de magia e chegou lá, pediu para a entidade que queria matar a vizinha, porque a vizinha não prestava, a vizinha fazia mal a ela, a vizinha queria fazer mal a ela. Ela falou, a entidade então falou, pensa aí na vizinha, que através do seu pensamento eu vou lá. Aí assim fez, aí a entidade voltou e falou, escolhe outra coisa, isso eu não consigo. Eu falei, mas por que você não consegue? Ela está envolta em tanta luz que eu não consigo me aproximar. Ela está fazendo enxovalzinho para recém-nascido necessitado. Esse é o antídoto.
para as invasões psíquicas negativas. Se nós queremos nos proteger dessas influências, desses irmãos que são ignorantes, porque quando a gente faz mal para o outro, quando a gente toma a espada da vingança, a gente está se emaranhando em tramas de dor para frente. Então são irmãos ignorantes que merecem o nosso acolhimento, a nossa prece. Mas quando a gente se vê nessas influências, o antídoto é você se transformar. Porque muitas vezes ali tem alguém que a gente fez mal no passado. Aí, às vezes até atraído numa reunião mediúnica, o mentor, né, o doutrinador fala, perdoa, como eu já ouvi em reunião mediúnica. Como é que você quer que eu perdoe ele? Ele não perdoou a filha, deu uma surra na filha, porque a filha fez uma coisinha assim, e você quer que eu perdoe? Ele não perdoou a mãe, ele não perdoou o fulano. A gente quer perdão para as nossas falhas, mas a gente precisa perdoar. Nós não podemos querer nada que a gente não doe. A gente só merece aquilo que a gente dá. Se a gente não está dando, a gente não merece receber. Porque a vida é uma grande conta bancária, onde a gente primeiro deposita, depois retira. Se a gente retira sem depositar, entra no cheque especial. Já pensaram? É dor. Para ser legítimo, a gente tem que doar primeiro. Se a gente quer ser respeitado, tem que respeitar. Se a gente quer ser amado, tem que amar. Se a gente quer ser perdoado nas nossas inúmeras falhas, porque se nessa que é a nossa melhor versão, pensem nisso, essa é a nossa melhor versão. Nós já fomos horrorosos em outras vidas. Precisamos de muito perdão para os males que fizemos nas encarnações passadas. A gente quer, não quer? E se chegar agora um credor nosso e falar, olha, lá naquela encarnação você me envenenou, me matou, roubou meus bens, eu vou ficar desesperada, eu vou querer que me perdoe, pelo amor de Deus, eu não sou mais essa pessoa, não. Hoje eu não sou capaz de fazer isso, me perdoa. Não é assim que a gente vai ficar? E como é que a gente não faz isso? Desajustes espirituais. É comum a pessoa com problemas envolvendo depressão, angústia, doenças crônicas, ser informada no centro espírita: você é médium, deve desenvolver sua mediunidade para sarar. Gente, isso é muito comum. Até pessoas encontram outras pessoas na rua e falam assim: olha, você é médium, estou vendo aqui, você tem que desenvolver. Isso é de um desrespeito ao ser humano. Ninguém pode olhar para o outro e dizer que ele é médium, que ele não é. E aí muitas pessoas acham que estão com problemas porque não estão desenvolvendo a mediunidade. Isso não é real. É o que dizem os dirigentes espíritas menos avisados. Não podemos confundir desajuste espiritual com mediunidade desenvolvida. Eu já recebi um grupo de desenvolvimento mediúnico no centro, pessoas que vieram vendo, sentindo o espírito, vendo o espírito, e aí passaram por todo o tratamento espiritual, de passe, de alma modificada, botando o nome na reunião mediúnica. E aí depois que tudo passou, a pessoa se equilibrou, começou a desenvolver, na verdade, a educar a mediunidade em grupos, estudando a mediunidade, e botou a mediunidade. Não aparentou mais nenhuma mediunidade. Ficou como médium de sustentação. Por quê? Porque não tinha mediunidade ostensiva. Mas quando estava em desequilíbrio, aparentou. Mas não é porque ela era médium, ela estava desequilibrada. Então uma coisa, outra coisa. E outra coisa também. Nós, mesmo tendo a mediunidade ostensiva, podemos chegar aqui e falar: não quero trabalhar, eu vou passar essa. Certamente, se viemos com a mediunidade ostensiva, nós concordamos em trabalhar para Jesus.
podemos chegar aqui e falar, não quero. Eu tenho uma paciente, uma menina, estudante de medicina, e aí ela estava desesperada porque ela foi no centro e o centro falou que ela tinha que desenvolver mediunidade de qualquer jeito, porque ela era médium, e não cabe isso na vida dela nesse momento. Estudo o dia inteiro, já começou a fazer plantão, não tem tempo, ela estava desesperada, com medo de acontecer algo de ruim para ela. Olha, isso não é algo sério, né? Então, eu encaminhei ela para uma casa séria, para ela pegar a orientação, né? Porque essa parte é numa casa espírita, encaminhei, e aí nessa casa falaram, não, você ora, faz a sua prática espiritual, assiste a palestra online, como você vem assistindo, e isso você adia, né? Porque não é assim. Então a gente tem que ter cuidado com o que escuta por aí. Mas há casos em que a pessoa vivencia fenômenos espirituais, vendo e sentindo os espíritos. Se tiver tensa, doente, nervosa, em face de seus problemas existenciais, experimentará uma superexcitação psíquica, que poderá levá-la a ver e sentir o mundo espiritual. Não significa que tenha mediunidade desenvolver. Então, desenvolver mediunidade, saber se tem ou não, é numa casa séria, participando dos estudos, conhecendo, estudando, sendo orientado por pessoas sérias. É assim que a gente faz. Porque, por exemplo, num estado febril, muita gente vê espírito. A minha neta mais velha, ela é diabética. Quando ela era pequenininha, um dia minha filha chegou lá desesperada com ela no colo. Mãe, pelo amor de Deus, ela está vendo espírito. Ela tinha uns 4 aninhos, com 3 abriu a diabetes, quadro de diabetes tipo 1. Tinha uns 4 anos. Mãe, ela está vendo espírito. Eu falei, o que foi? E aí ela falava assim, vovó, a aranha, vai me pegar a aranha. Sabe o que era? Hipoglicemia. Estava 41 na glicose. Era mediunidade? Não, era delírio. O que deve fazer? Uma pessoa que está tendo isso, né? Vendo, sentindo, tratar-se espiritualmente, procurando um centro espírita bem orientado, onde funcione o atendimento fraterno e um companheiro esclarecido que a oriente quanto às providências necessárias em favor de sua estabilidade física e psíquica. Como a pessoa vai saber se seus problemas são decorrentes do desabrochar de uma faculdade mediúnica ou mero fruto de desajustes espirituais? As pessoas também têm essa dúvida. Em princípio, não deve se preocupar com isso. Ainda que tenha mediunidade a desenvolver, é fundamental que faça o tratamento espiritual e supere os desajustes. Depois se cogitará dessa possibilidade. Então, primeiro a gente se equilibra, né? E depois a gente busca informação. Mas se for médium, como poderá ajustar-se sem frequentar reuniões mediúnicas? No caso dessa moça, ela depois falou que já, pelo que ela me relatou, eu acho até que ela tem uma mediunidade. Seu equilíbrio não está subordinado a essa participação. Sua presença, em princípio, é contraproducente. Se for médium, ampliará sua sensibilidade sem saber como controlá-la. Acentuará os próprios desajustes. Então, primeiro o equilíbrio, depois desenvolvimento. No que consiste esse tratamento espiritual? Então, eu chego, estou com uma obsessão, uma influência grave, né? Aí, passo por um tratamento espiritual. Basicamente, seria a aplicação de passes magnéticos, o encaminhamento de seu nome às reuniões mediúnicas adequadas a essa assistência, o uso da água fluidificada, e olha agora que eu grifei, botei em amarelo aqui para gente, e a assimilação de orientação doutrinária. Não é só assistir a orientação doutrinária à palestra, é a assimilação. Porque se a gente só ouve por ouvido falar para o outro, a gente continua os mesmos, a gente está na mesma vibração, na mesma sintonia, vai atrair os mesmos espíritos. Então, assimilação da orientação doutrinária envolvendo reuniões públicas e leitura de livros espíritas indicados. Então é assim que a gente assimila a orientação doutrinária.
a pessoa está sob cuidados médicos. Então, muita gente que chega nas casas espíritas, às vezes estão fazendo tratamento médico também por essas perturbações. Como fica? Deve ser alertada de que o tratamento espiritual não dispensa o concurso médico. Muito importante isso. Toda casa séria é assim que vai proceder. Mas eu já também atendi, não no consultório, mas em atendimento fraterno em uma casa, pessoa que foi numa outra instituição e que foi orientada a parar com o remédio, porque agora ela estava fazendo um tratamento espiritual, não precisava mais tomar aquele remédio. Então isso não se faz. Nem psicólogo se mete em receituário de médico, quanto mais atendente fraterno, né? Quem mexe em medicamento é o médico. Ele coloca e ele retira. Psiquismo exacerbado por influências espirituais ou desajustes mediúnicos tem repercussão no corpo físico, originando não raro problemas que exigem a atenção de especialistas. O ideal, portanto, será conjugar ambos os tratamentos. Muitas vezes eu recebo pacientes com depressão grave, com síndrome do pânico e outros transtornos, e eu percebo uma perturbação espiritual. E um dos tratamentos que eu tenho mais êxito por menos tempo é o holístico. Quando a pessoa está medicada, faz a terapia e também faz o tratamento espiritual, seja numa casa espírita, seja na sua igreja, seja onde for. Porque aí ela trata o ser como um todo. Influência de ambiente. É difícil encontrar pessoas que guardam perfeita estabilidade emocional e física. Tem algo a ver com a sensibilidade mediúnica? Tem tudo a ver. Vivemos mergulhados num oceano de vibrações mentais emitida por espíritos encarnados e desencarnados, assim como podemos ser contaminados por vírus e bactérias. Também sofremos contaminações espirituais que geram alterações em nosso estado de ânimo. Aquilo que já venho falando aqui desde o início. Nós somos afetados e afetamos. Afetamos uns aos outros o tempo inteiro. Isso explica por que as pessoas tendem a ficar deprimidas num velório e felizes num casamento? Sim. Eu tenho que tomar cuidado por conta da mediunidade. E aí uma vez eu vi o Divaldo Franco falando isso, falei, ai que bom que não sou só eu. E se eu vou num velório, por exemplo, eu fico muito tocada pela tristeza das pessoas. E aí, às vezes, eu nem conheci a pessoa, como foi um caso uma vez, eu nem conhecia, era o marido de uma pessoa que nem era tão minha amiga, eu conheci. E uma hora eu comecei a chorar tanto, falei, vamos pensar que eu sou amante, gente. Porque eu nem conhecia, eu comecei a ficar sem graça. Eu tive que sair, fui tomar um pouco da água, rezei lá fora, me equilibrei e voltei. Mas por quê? Porque aquela tristeza que estava ali me afetou fortemente. Então é isso que acontece. Ele vai dizer aqui, né, Richard Simonetti. Sem dúvida, o ambiente e as situações exercem grande influência. A morte de Ayrton Senna provocou imensa comoção popular até naqueles que não acompanhavam suas proezas no automobilismo. A emoção se expande e pode envolver multidões. Como eu falei, o caso do Pelé, que me afetou e que eu nunca imaginei, né? Por último aqui, para a gente encerrar. No lar, parece acontecer algo semelhante quando as pessoas perdem o controle e se agridem com gritos, palavrões, descendo, não raro, a agressão física. E aí Richard vai falar. Em nenhum outro lugar demonstramos com maior propriedade nossa inferioridade. No lar, rompe-se o verniz social. As pessoas mostram o que são. Como não há santos na terra, conturba-se o ambiente, favorecendo contaminações de agressividade que envolvem os membros da casa. Como evitar isso? É preciso desenvolver e fortalecer defesas espirituais, elevando nosso padrão vibratório, sintonizando numa frequência que nos coloque acima das perturbações do ambiente. Como funciona essa questão da sintonia? Tomemos, por exemplo, as ondas hertzianas das transmissões radiofônicas. Elas se expandem dentro de frequência específica. Para ouvir determinada emissora, giramos o dial. Isso é antigo, né? Girar o dial. Agora é tudo digital. Giramos o dial e sintonizamos. Nossa mente é um poderoso emissor e receptor de vibrações.
e tendemos a sintonizar com multidões que se afinam mentalmente conosco. Que providências devemos tomar para uma sintonia saudável? Consideremos, em princípio, que ela é determinada pela natureza dos nossos pensamentos. Lembrando o velho ditado, dize-me com quem andas e te direi quem és, podemos afirmar então, dize-me a natureza dos teus pensamentos, e eu te direi que influências irá assimilar. Isso significa que equilíbrio e desequilíbrio, paz ou inquietação, alegria ou tristeza, agressividade ou mansuetude, dependem essencialmente de nós. Então, não é o outro que tem culpa, não é o marido, não é a mulher, não é o trânsito, não é a falta de dinheiro, não é a chuva. Tudo isso para eu ficar bem depende só de mim? Exatamente. Embora nossos problemas físicos e psíquicos possam ser amplificados por influências ambientais, a origem deles está em nossa maneira de pensar e agir. Se quisermos o bem em nossa vida, é fundamental que pensemos e realizemos o bem. E aí eu trouxe uma mensagem aqui do nosso Mestre Jesus. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Muito obrigada. Agora eu vou pedir a nossa irmã para fazer a prece final. Em seguida eu tenho uns recadinhos para dar para você. Então vamos nos recolher no nosso santuário íntimo, cada um na sua conexão, para agradecer. Pai de amor e bondade, autor de nossas vidas, Jesus, meio do Nazareno, aqui reunidos estamos para agradecer pelos ensinamentos, por tantas vibrações que caíram sobre nós, dissolvendo miasmas, dissolvendo focos de doenças, acalmando os nossos pensamentos, restaurando os nossos neurônios. Obrigada aos trabalhadores desta casa que tanto fazem por nós. Jesus, Mestre querido, queremos te pedir por esses irmãos que passam pelos nossos pensamentos nesse momento, necessitados do corpo e da alma. Pedimos, Senhor, em especial, pelos nossos irmãos sírios e turcos, que estão despedaçados, literalmente, em suas almas, por tantas perdas materiais, perdas humanas, perda de dignidade, Senhor, pois que não têm o necessário para as suas sobrevivências. Que os amigos espirituais possam amparar cada coração sofredor desses irmãos, insuflando a esperança de dias melhores, e que possa sensibilizar corações do mundo todo, para juntos podermos fazer algum tipo de doação, de ajuda, para minorizar o sofrimento dos nossos irmãos. Mestre amado, que cada lar aqui representado receba a tua visita misericordiosa, para que a paz se faça, e ajuda-nos, Senhor, a fazer a nossa parte. Que tenhamos forças, fé e coragem para transformarmos em pessoas melhores a cada dia. E com isso, que possamos nos aproximar mais de Ti. Abençoa esta casa de luz, todos os Teus trabalhadores, dois planos da vida, para que sempre possamos estar aqui, recebendo tanto. Despede-nos, Senhor, na Tua paz, que possamos todos retornar aos nossos lares, nessa paz, nessa tranquilidade, e que possamos ter uma semana muito produtiva, onde pensemos em tudo o que aqui escutamos. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja.
avisozinhos aí para vocês. Como norma dentro do GEL, em função da confusão que fica na cidade, em função das dificuldades que a gente tem com os médicos se locomovendo, as pessoas se locomovendo, nós não trabalhamos de sábado, de sexta até quarta-feira de carnaval. Tá? A gente aproveita nesse momento para favorecer um retiro espiritual para os nossos médios. Né? Entretanto, a gente sabe que a energia do carnaval, né, é uma energia, muitas vezes, que pode prejudicar, então vocês têm que se cuidar, é hora da gente elevar a vibração. Não quero dizer com isso que vocês não possam aproveitar, né? Enfim, se divertir, não. Mas procurem fazer com muito cautela, com muito cuidado, tá bom, gente? Que venham na semana que vem, reabastecidos, e a gente vai estar aqui. Na semana que vem, na outra semana, não, nessa outra semana. 27, tá? O trabalho com o tratamento espiritual ocorre na quarta-feira, normalmente aqui, tá bom? Só na semana que vem que não. Então, que possam ir para casa de vocês com o coração cheio de harmonia, de amor, de paz, e que façam reflexões sobre o tema de hoje, tá bom? E que possam também dar caronas àqueles que não têm carro, em função da chuva que a gente está aí, tem, né? Muita gente vai até a rodoviária, é um espaço onde as pessoas puderem ir, tá bom, gente? Um abraço para vocês, aproveitem, descansem, meditem e até semana. É o próximo dia 27.